maravilhosa e tremenda está de volta na apresentação deste programa. Sem dúvida alguma, este programa é um fruto da graça de Deus que nos colocou aqui para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Um programa de fé, um programa que tem o objetivo e a finalidade de propagar o Evangelho na sua totalidade, na sua íntegra, sem suprimir nada e sem acrescentá-lo. Não queremos tirar e nem acrescentar. Nós ficaremos dentro do padrão, no equilíbrio. O equilíbrio está no meio de dois extremos. Nós não pendemos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós ficamos no centro, propagando as Escrituras como ela é. Não estamos aqui para denegrir ninguém, não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para falar de quem quer que seja. Não. Nós pregamos a verdade. Agora sabemos que a verdade ela fere o sistema religioso, o sistema denominacional. Que esses sistemas têm prendido as pessoas, têm mantido as pessoas presas em dogmas, credos e doutrinas de homem. É uma coisa triste a gente ver pessoas boas adorando em vão. Pois a Bíblia diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então veja só. Então o nosso intuito e propósito com esta programação não é de atacar ninguém. Não queremos fazer isto. Consideramos as pessoas que são boas pessoas, estão indo ali nas suas denominações, elas vão com uma sinceridade que elas pensam que estão adorando da forma correta, que estão fazendo o correto. Claro, o próprio Caim achava que estava fazendo o correto. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sinceridade sem a verdade não adianta nada. É preciso ter os dois. Eu creio que existem pessoas sinceras, pessoas que querem realmente, estão indo ali pensando que estão adorando a Deus, mas estão fazendo isto em vão. E a coisa mais triste é você realizar um trabalho e depois ver que tudo aquilo foi vão, que tudo aquilo não valeu de nada. Então esta programação vem até seu lar agora através da Pedra Branca FM, do nosso canal no YouTube e do Facebook, agora que estamos ao vivo pelo Facebook, para transmitir a verdade, para que você encontre a verdade. Sem dúvida alguma, Deus está te dando a chance de se encontrar com a palavra. Deus só tem compromisso com o homem com a palavra. Esteja na palavra e Deus tem compromisso com você. Fora da palavra, você não irá a lugar algum. Então vamos lá, hoje nós vamos refletir, meditar mais um pouco nas Escrituras. Em Gênesis, nós fizemos uma série sobre a semente da serpente e falamos também sobre os 3 Éden. Nós temos o Éden, que foi plantado, o Jardim do Éden na banda do Oriente. Éden quer dizer lugar de delícias, onde Deus colocou o homem para viver no lugar de delícias eternamente. Mas o homem acabou se corrompendo. Deus não se corrompe, quem se corrompe é as pessoas. As pessoas é quem estão se corrompendo. Mas Deus dá a chance delas realmente se encontrar com Cristo de novo. E a única forma de se encontrarmos com Deus, o único lugar, é através do sangue derramado. Este é o lugar provido por Deus para adoração, é quem? Senhor Jesus Cristo. E Ele derramou o seu sangue. Através do sangue derramado é ali onde eu me encontro com Cristo. Deus está te dando a chance de se encontrar com Ele, porque o sangue de Cristo hoje ainda está no propiciatório. Ele é propício a você.
Então veja só. Colocou o homem lá no Éden para viver eternamente, mas o homem se corrompeu. Então nós entramos nesse Éden satânico, aqui onde estamos vivendo, no presente. Aquele Éden estava no passado, esse agora está no presente e o que virá está no futuro. O Éden restaurado, que é o terceiro Éden, onde viveremos eternamente. Aqueles que se encontraram com Cristo através do sangue, eles têm a ponte para passar deste Éden para o Éden restaurado, que é o terceiro Éden. Mas hoje no presente, estamos vivendo no Éden, no lugar de delícias de Satanás, onde está aí prostituição, adultério, fornicação, maldade, malícia, intriga, inveja, está aí. Mas como no primeiro Éden tinha a árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Satanás, neste Éden também tem. As duas árvores estão aí. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás está aí praticando o mal porque ele conheceu o bem como Lúcifer. Como Lúcifer ele conheceu o bem, mas agora ele é propagador do mal. E a árvore da vida, Cristo, está aí para te dar a chance, de chegar ao novo Éden restaurado, para ter acesso à árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu digo que a árvore da vida está aqui porque Cristo é vida. Quem quiser, vós não queres vir a mim para terdes vida. Jesus disse isso. Aquele que vem a mim tem a vida eterna. Então ele é a árvore da vida. As palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Então quando a gente fala árvore, árvore se relaciona a pessoas. Esta é a pessoa que te dá vida. Quem é? Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, o único caminho que me dá acesso a Deus. Eu sou a verdade, a única verdade que me liberta, e eu sou a vida. Quem se alimenta de Cristo tem vida. Mas muito bem, vamos seguir aqui na nossa reflexão. Eu quero falar aqui um pouco da criação do homem teofânico e do homem formado do pó da terra, o boneco de barro. Veja só. Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse assim: E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Isso aí é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Veja só. Quando Deus criou o homem, que ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, não é essa carne que eu tenho, que é a imagem e semelhança de Deus. Quando ele criou este homem aqui, isto era o homem espiritual, o homem teofânico, que nós chamamos, a teofania do homem. Era um corpo celeste, porque Deus tinha um corpo celeste, um corpo no formato de um homem. Então, a primeira coisa que ele criou foi o homem teofânico. Depois é que ele cria o boneco de barro do pó da terra, em Gênesis capítulo 2. Lembre-se que nós temos Gênesis capítulo 1. Lembrando que este corpo, ele não apalpa, ele não pega nas coisas, este corpo celeste, este corpo teofânico. Veja só, Satanás, ele é uma teofania caída. Ele era um anjo, ele tinha um corpo celestial, um corpo de anjo, ele caiu, permanece com este corpo. Este corpo dele não pode apalpar, não pode pegar. Ele tem que usar outros corpos para poder cumprir o seu intento que ele deseja aqui na terra, para cumprir o que ele quer aqui na terra. Veja, assim ele fez quando ele usou a serpente. Ele sabia que aquele animal ficava entre o homem e o chimpanzé, tinha uma semente que poderia lançar no mundo através do adultério, através da relação, que isso não era a via que Deus iria trazer
os seres humanos à terra, mas Deus permitiu depois. Dentro do casamento está na permissão divina. Então ele usou um animal que tinha voz, beleza, sagacidade, astúcia. Como ele é uma teofania caída, ele tem um corpo espiritual, chamamos de corpo espiritual, chamamos de corpo celeste, chamamos de corpo angelical. Então ele usa corpos, uma vez que ele não pode apalpar as coisas, pegar, como o ser humano pega. Então ele usa corpos para poder realizar o seu intento. Assim também como Deus usa corpos para realizar seu plano e propósito na terra. Porque Deus é Espírito. E Ele está manifestado hoje aqui como Espírito Santo. Deus é Espírito e é Santo. Ele criou este homem dominava sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre o gado, sobre toda a terra. Como era que ele dominava? Com a voz, através da voz. Falava e as coisas obedeciam a ele, tudo obedecia a ele. Ele foi criado para ser o Deus da terra. Uma vez que Elohim, que é Deus, é o Deus do universo. E Adão foi criado para ser o Deus da terra. Então todas as coisas que existiam aqui embaixo na terra, ele tinha domínio sobre estas coisas. Observe, veja, domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre coisas rastejantes que estejam na terra. Então o homem foi criado para ser o Deus da terra, para ser o Deus na terra. Porque existe o Deus do universo que criou todas as coisas, que domina sobre tudo. Mas com relação à terra, Adão foi criado para dominar sobre a terra. Então aí você tem o Deus maior e o Deus menor. Eu creio que você esteja entendendo. Por isso que Jesus diz: não dizem são deuses aqueles a quem foi designada a palavra de Deus. Então o homem foi feito para ser um Deus na terra. Embora Satanás perverta isto e traga toda espécie de perversão para que as pessoas o adorem. Então as pessoas, elas têm tendência em endeusar o homem. Basta aparecer um curador ali que as pessoas já ficam todas atarentadas e desesperadas pelo homem. Então as pessoas, elas têm tendência em fazer isto. Os leigos têm tendência em fazer estas coisas. Mas veja só, vamos aqui para que você entenda. Então Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois nós vamos fazer o programa falando isso, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque existe uma doutrina falsa chamada os trinitarianos, que eles dizem que ali havia 3 pessoas, quando Deus diz façamos conforme a nossa imagem, porque façamos é plural. Não, Deus estava com os anjos. Deus tem um corpo espiritual, um corpo teofânico. Os anjos também têm corpos teofânicos. Ele diz: nós vamos, façamos o homem conforme a nossa imagem, a mesma imagem minha, a imagem de vocês, os anjos, que eu vou criar o homem espiritual, conforme eu e conforme vocês, que têm corpos celestes. Observe, e a própria Bíblia diz: e Deus criou o homem. Não diz nós criamos, diz Deus criou, singular. Quem estava com Deus na criação do homem eram os anjos, porque como Deus tinha um corpo celestial, um corpo teofânico, os anjos também tinham. Então a mesma imagem e semelhança daquele corpo de Deus seria a imagem e semelhança dos anjos. Então veja só, e deu esse domínio sobre o homem, ou melhor, deu ao homem para ele dominar sobre todas as coisas. Então com a voz ele dominava, porque ele não podia apalpar as coisas, pegar nas coisas, porque era uma teofania. Vamos lá, para não se deter muito nisto, para você compreender. A mesma forma que o Espírito Santo hoje me dirige, era a forma que Adão dirigia os animais lá
quando Deus criou todas as coisas. Observe. Então Deus fez o homem à sua própria imagem, sua semelhança, macho e fêmea os criou. Criou este homem com duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina. Haja vista que lá em Gênesis capítulo 7, ou lá em Gênesis capítulo 5, diz que é assim, ó: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez, macho e fêmea, ele os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão. Olha, não chamou de Adão e Eva, chamou de Adão, porque a natureza feminina estava dentro daquele homem. Ele criou o homem com duas naturezas. Então este homem não podia palpar, não podia pegar nas coisas. Aí o que é que acontece? Quando Deus criou todas as coisas, ele plantou um jardim do Éden na banda do Oriente e colocou o homem que havia formado. E ele fez toda árvore que havia, todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimento, colocou naquele jardim. Diz assim, Gênesis 2:7: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou alma vivente. Veja, no capítulo 1, versículo 26, diz que Deus formou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, o homem teofânico, o homem espiritual. No capítulo 2, Deus forma o homem do pó da terra, o boneco de barro. Por quê? O homem espiritual é a imagem e semelhança de Deus. O homem carnal, feito do pó da terra, é a imagem e semelhança do animal. Observe. Deus não disse para o homem de carne, aquele que foi formado do pó, que ele seria a imagem e semelhança dele, não. Deus disse para o homem espiritual. É difícil entender isto, mas eu tenho que passar isto para você compreender. Então veja, o que assemelha eu a Deus é o meu corpo teofânico. Não é esta carne é a imagem e semelhança do animal. Então quando Deus tinha criado todos os animais, ele viu que nossas mãos são como as de macaco, nossos pés como de urso, e o nosso corpo tinha um animal ali que era bem próximo do homem, chamado, cognominado a serpente. Então Deus olhou para os outros animais e disse: eu vou fazer o homem conforme a imagem e semelhança do animal. O homem do pó da terra. O homem do pó da terra. Esta carne. Conforme a imagem e semelhança do animal. Então nós temos mãos como de macaco, pés como de urso e corpo como se fosse o corpo daquele animal cognominado a serpente, que era um animal belo, bonito. Um animal que tinha sua aparência bonita. Então veja só. Aí Deus fez isto, plantou um jardim e colocou o homem lá. Quando ele fez esse boneco de barro do pó da terra, surgiu do pó da terra, ele insuflou a alma neste homem e ele passou a ser alma vivente. Por que Deus criou este corpo de carne para o homem? Porque este corpo tem 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Para que estes 5 sentidos pudessem ter contato com a terra, lavrar a terra e cultivar a terra. Foi para isto. Porque o homem teofânico não podia tocar, não podia pegar nas coisas. Mas o homem carne pode. Então esses 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, eles não entram em contato com Deus. Eles entram em contato com o mundo físico. Com o mundo físico. Veja. Então aí você tem o seguinte: o que entra em contato com o mundo espiritual é o nosso homem espiritual, o interior, a nossa alma, que está dentro do nosso espírito. A alma é a natureza do espírito. Isto entra em contato com Deus, porque a alma só se alegra com uma coisa: com a palavra. O nosso corpo se alegra com qualquer outra coisa, mas
A alma só se alegra com a palavra. O nosso corpo se alegra até com a música. O nosso corpo ele se movimenta até através de música. Mas a alma só se alegra com uma coisa, a palavra. Por isso que as pessoas estão depressivas. Porque depressão é doença da alma. O salmista diz, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Depressão é doença da alma. As pessoas estão abatidas e é o que mais tem. É depressão aí no mundo. Por quê? Só conseguiria se satisfazer com Deus. Deus é a fonte de toda alegria. Eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Jesus é a nossa fonte de alegria. Mas vamos aqui. Então ele colocou esse homem no jardim do Éden. E daquele Éden saía um rio e mais 4 braços. Pison, Gion, Tigres e Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. Pronto. O segredo do boneco de barro formado, o homem do pó da terra, quando insuflou a alma nele, era para quê? Para guardar e cultivar a terra, porque o homem teofânico não podia fazer isso, dominava pela voz. E o Senhor Deus ordenou o homem, dizendo, de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que comerdes, certamente morrerás. Veja, Deus passou essa ordem para o homem, para Adão. Eva estava dentro de Adão ainda. Ele ainda não tinha tirado ela dele, porque ela saiu dele. Deus separou a natureza feminina da masculina, mas ele deu a ordem, ela ainda estava dentro dele. Jamais Adão cairia, jamais, ele nunca cairia. Mas aí Deus, com sua soberania tremenda, a sua sabedoria maravilhosa, ele resolve criar a mulher, porque ele viu que o homem estava só. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma auxiliadora adequada para ele, que ele seja idôneo. Então veja só, Deus sabia o que era estar só, porque ele era a estrela solitária. Depois que o grande Logos saiu dele, depois disso ele cria os anjos para ser adorado. Então Deus sabia o que era estar só. Então ele disse, não é bom que o homem esteja só. De fato, até no físico que temos hoje, não é bom que o homem esteja só, senão ele vai andar abrasado e aí ele vai cometer pecado. Veja só, então não é bom. Aqueles que foram aptos para casar devem orar a Deus, buscar em Deus a pessoa correta para que viva o resto da sua vida até que a morte os separe, para não viver abrasado. Como disse o apóstolo Paulo, se não pode suportar, case-se. Mas peça a Deus a pessoa certa, para que você não sofra as consequências dentro do seu lar. Depois falaremos sobre isso. Vamos aqui. Então ele diz, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então Deus fez o homem dormir e diz assim, e da terra o Senhor Deus fez brotar todo animal, toda árvore, levou a Adão para ver como lhe chamaria. E como que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Então Deus fez com que Adão deu nome a todos os animais. Veja só. Aí veja só. E Adão deu nome a todo gado, toda ave, todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. Então olhou para todos os animais, deu nome a todos os animais, mas ele viu que não havia ninguém adequado para ele. Então Deus fez o que? O Senhor Deus fez ele cair num profundo sono, e ele dormiu, e tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Arrancou uma das suas costelas. A ciência já provou que a mulher tem uma costela a mais do que o homem, porque foi tirado dele. Então aí você vê, aí você compreende. Ele agora tirou dele, do seu lado, não de baixo para ela não ser um capacho, não de cima para ela não dominar. Mulher que esteja dominando está errado, é contrário às escrituras. Mulher também não pode ser tratado como capacho, porque um verdadeiro homem ama sua mulher.
e não a trata mal. Então veja só, ele tirou a parte feminina dele, separou, porque o homem foi criado com duas naturezas, separou a feminina da masculina. Então homem é homem, mulher é mulher. Não tem esse negócio de ideologia de gênero, que é uma ideologia podre, que vem para destruir famílias, dizendo que um menino nasce, ele pode ser menina, ou uma menina nasce, pode ser menino. Cadê os pais de família para segurar a base e os princípios verdadeiros? Homem é homem, mulher é mulher. É assim que a biologia define. Bio quer dizer vida, logia quer dizer estudo. A biologia diz que existe macho e fêmea. Quando a pessoa nasce, já nasce com sexo definido. Homem é homem, mulher é mulher e acabou a história. Só existe macho e fêmea. O resto é uma gambiarra criada pelos homens. Vamos lá. Então observe. Tirou essa parte feminina. Para que Deus criou a mulher? Para quê? O homem jamais cairia. Então Deus, na sua sabedoria, tirou a parte feminina dele, de uma das suas costelas, do lado, tirou a parte feminina, fechou o lugar com a carne, fechou a carne em seu lugar, e disse: e da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e o levou ao homem. Então Adão diz: essa agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Então, Deus tirou, agora sim, tinha uma auxiliadora que ele seja idônea. Osso dos ossos, carne da carne. Isto é um mistério, está relacionado a Cristo e à igreja. Nós vamos falar disso no próximo programa, porque meu tempo está acabando. Veja só para concluir. Então Deus sabia que Adão não cairia de forma alguma. O que foi que ele fez? Tirou a parte feminina dele, do seu lado, ali formou a varoa, a mulher, e esta mulher ele criou para três coisas, para três propósitos. O primeiro, para ser auxiliadora, uma mulher adequada para o seu homem, para Adão, porque na verdade a função da mulher é ser uma auxiliadora, uma mulher apta e capacitada para ajudar seu marido. Primeiro, para isso. Segundo, para cair. E terceiro, para gerar filhos. Então, vendo Deus que Adão jamais cairia, tirou sua parte feminina dela, tirou a natureza feminina dele, formou a mulher para auxiliá-lo, para cair e depois para gerar filhos, porque com a queda Deus permitiria que as pessoas viessem ao mundo através da via sexual, quando o germe de vida cruzaria com o óvulo, entraria ali no óvulo e ali começaria a fecundar uma vida. Deus permitiria, e Deus permitiu que isso viesse através de quem? Da mulher. Dará à luz mediante a dores de parto. Então foi isto o propósito. Mas nós vamos continuar com o assunto na próxima programação, que o meu tempo acabou. É uma pena que meu tempo acabou. Mas que Deus te abençoe. Espero que isso te ajude, que isto faça você entender as Escrituras como ela é. Que Deus te abençoe. Nossos cultos são na rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Cultos domingos e quartas às 19h30. A todos que estiveram conosco através da Pedra Branca FM do Facebook, um forte abraço, que Deus te abençoe ricamente.